pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano, professor de matemática, e mesmo estando em casa, a gente tem que lembrar que a gente tem objetivos para esse ano, então vamos continuar estudando. Esse vídeo faz referência a uma tarefa do professor Fredão, tarefa do setor 112, apostila 1, módulo 6, juros simples e compostos. Vamos lá? O primeiro exercício que o Fredão recomendou é o exercício 102. Né? Vamos lá. José emprestou certo capital a seu amigo, a taxa de 4% ao mês e no regime de juros compostos. Ao final de 2 meses, o amigo quitou a dívida, pagando a José R$ 4.189,50. Qual foi o valor que José emprestou ao amigo? Bom, juros compostos, então, nosso primeiro exercício. Havia um capital que foi emprestado e depois de 2 meses, né, o amigo devolveu aí um valor total de R$ 4.189,50. Só lembrando que juros compostos, né, o aumento percentual, ele acontece sobre o montante atual, certo? Então, havia uma dívida inicial, houve 2 aumentos consecutivos de 4%, resultando no montante final de R$ 4.189,50. Né? Juros compostos, a expressão que a gente pode usar é que montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo da situação. Né? Nesse nosso caso, montante era de R$ 4.189,50, o capital é o que a gente quer descobrir, a taxa 4%, aqui vale a observação, a gente não coloca 4, né? É 4%, que numeralmente falando, desse momento fica 0,04, elevado a 2, foi após 2 meses que ele quitou a dívida. Então, 4.189,50 igual a capital vezes 1,04 elevado ao quadrado. 1,04 elevado ao quadrado vai dar 1,0816. Lembrando que isso estava igual aos 4.189,50. Quando a gente passa esse 1,08 dividindo, então 4.189,50 dividido pelo 1,0816, a gente encontra o nosso capital, que foi um capital aproximado aí de 3.873,43. Essa é a resposta do primeiro. O próximo exercício é o número 104, exercício do Enem. Arthur deseja comprar um terreno de Kleber que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Opção 1, pagar à vista por 55 mil. Opção 2, pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali a 6 meses. Opção 3, pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali a 6 meses e outra de 18 mil para dali a 18 meses da data da compra. Opção 4, pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante em 1 ano da data da compra, pagando 39 mil. Opção 5, pagar a prazo dali a 1 ano o valor de 60 mil. Arthur tem dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção... Qual das opções? Bom, então o exercício 104, né, um exercício daqueles clássicos do Enem que ele dá 5 situações, a gente dá para fazer conta nas 5 e pensar qual é a mais vantajosa para a gente, né, qual a alternativa correta. Eu montei um diagrama mostrando aqui as 5 opções mais ou menos, né?
Por exemplo, opção 1, pagamento à vista hoje de 55 mil. A 2, ele paga uma entrada de 30 e depois de 6 meses, 26 mil, né? Vale a observação aqui que esse exercício, né, se a gente tivesse realmente no meio de uma prova com um tempo, vale a pena a gente falar que as opções aqui que talvez a gente ficasse em dúvida é a 4 e a 5. Por quê? Vamos prestar uma atençãozinha. Na opção 4, 15 mil com 39 mil que você vai pagar só daqui a um ano, né, dá 54 mil. Então, veja bem, comparando com as outras 1, 2 e 3, você já dá menos de entrada, né, e o valor total, né, que você vai pagar das parcelas fica abaixo do que das outras 3 opções também, né? Então, isso já mostra que a opção 4 é uma boa opção. A opção 5 talvez a gente ficasse na dúvida também, porque a entrada é menor ainda, não tem entrada, né? Você só vai pagar 60 mil daqui a um ano. Lógico, 60 mil bem maior que os 54 mil que você pagaria aqui, né? Sem contar o rendimento do dinheiro. Então, assim, num pouco tempo, né? A opção 4 parece ser boa e realmente vai ser ela. Mas vamos fazer todos os cálculos para realmente garantir que chegue nela. Primeira observação, o exercício fala que ele tem o dinheiro para comprar à vista. Então, a gente vai supor que ele tem aí os 55 mil reais, que é o valor à vista que a gente paga pelo terreno, né? E aí tem uma taxa de 10% ao semestre. Caso sobre algum dinheiro, caso ele queira investir o dinheiro ao invés de comprar o terreno, ele consegue investir com 10% de rendimento ao semestre. Então aqui, como a gente está só em semestres, né? Ao passar de um semestre e 2 semestres, facilita para a gente fazer a conta. Então vamos juntos aqui pensar em cada opção, o que é mais vantajoso para a gente. Na primeira, a gente tinha 55 mil. Pagando, obviamente, os 55 mil, não sobra nada para a gente. E aí, pegar esse nada e aplicar, vamos aplicar R$0 a 10% ao mês. Aumentar 10% de zero, mantém o zero. E depois aumentar novamente 10% de zero, continua em zero. Então, tudo bem, a gente compra o terreno, mas daqui a um ano a gente não tem nada. Na segunda opção, a gente tem 55 mil. Pagando 30 mil de entrada, sobra 25 mil. Esses 25 mil não vou deixar parado. O exercício fala que a gente vai aplicar a 10% ao semestre. Então, esses 25 mil, aumentando 10% dele, né? Ele vai para 27.500. Que quando a gente tira os 26 mil, sobram 1.500. Esses 1.500 não ficam parados, né? Ao final de mais 6 meses, eles aumentam 10%, aumenta 10% dos 1.500, vai para 1.650. Então, já veja que é melhor que a opção 1, porque já sobrou alguma coisa para a gente. Não sobrou nada. Na opção 3, 55 mil. Tirando os 20 mil de entrada, vai sobrar 35 mil. Os 35 mil aumentados 10% vão para 38.500. Quando a gente tira os 20 mil que temos que pagar após 6 meses, sobra 18.500. Esses 18.500 aumentados 10% deles, né, que é a taxa de rendimento aí, vai para 20.350. Ao pagar a última prestação, né, após 12 meses, de 18 mil, vai sobrar para a gente 2.350. Já é um pouco melhor que a opção 2. Opção 4, vamos lá, 55 mil, tirando os 15, vai para 40 mil. Esses 40 mil aumentados 10%, vão dar um total de 44 mil. Esses 44 mil mais um novo aumento de 10%, 48.400. Quando a gente subtrai os 39 mil que a gente teria que pagar, sobram 9.400 reais. O que ficou, né, à frente aí das 3 opções, como a gente já previa, certo? E a última opção, a gente não pagou nada de entrada, então sobra aí pra gente 55 mil, tudo que a gente tinha.
55 mil aumentou 10%, vai para 60.500. 60.500 aumentou 10%, 66.550. Quando a gente subtrai, ficamos com 6.550, né? O exercício pergunta qual das 5 opções é a mais vantajosa. A mais vantajosa é a opção 4, que está na alternativa D, como a gente já previa, né? Mas, lógico, dependendo da taxa ali de rendimento, as coisas aqui poderiam mudar. A opção 5 talvez pudesse ser mais vantajosa, né? Então, ficaríamos em dúvida aí da 4 e da 5. Fazendo as contas, chegamos na certeza da 4, alternativa D. Próximo exercício, exercício 109. Um capital C foi aplicado a juros simples durante 10 meses, gerando um montante de R$10.000. Esse montante, por sua vez, foi também aplicado a juros simples durante 15 meses, a mesma taxa de aplicação anterior, gerando um montante de 13.750. Qual o valor de C? Bom, nesse exercício, então, a gente tem duas situações, duas aplicações, as duas a juros simples. Já lembrando aqui que juros simples, né? Para calcular o tanto de juros da transação, basta usar o CIT, capital vezes taxa vezes tempo. E o montante na situação é capital mais juros, a gente vai usar isso daqui. Na primeira situação, a gente tem um capital, 10 meses, gera um montante de 10.000, tinha uma taxa lá. Na segunda situação, ele pega esse montante, então esse montante de 10.000 se torna o capital da segunda transação, durante 15 meses, na mesma taxa que a anterior, gerando um montante de 13.750. Como a gente tem mais informação na situação 2, a gente vai partir dela. Então, na situação 2, vamos lembrar que montante é juros mais capital, né? O nosso montante, 13.750, é igual aos juros, que a gente não sabe, mais o capital dessa transação 2, que é de 10.000, que gera para a gente um juros de 3.750. Mais juros, a gente sabe que é CIT, capital vezes taxa vezes tempo, então tem que ser os 3.750. Então, vamos lá, o capital é de 10.000, a taxa a gente ainda não sabe, e o tempo na segunda transação, tudo isso da segunda transação, só que a gente está avaliando, de 15 meses, é de 3.750. Vamos lá, 10.000 vezes 15, dá 150.000 vezes I, igual a 3.750. Quando a gente divide, né, passa os 150.000 dividindo, a gente chega que o I vale 0,025, né? Em porcentagem, 2,5%. Muito bem. Como é a mesma taxa, a gente acabou de encontrar aquela taxa na situação 1, né? Essa taxa é 2,5%. Agora, tendo essa taxa, a gente vai encontrar o capital inicial da história, capital na situação 1. Vamos lá, então. Na situação 1, mesmo raciocínio, montante, juros mais capital. Na situação 1, a gente tinha um montante de R$10.000. Os juros a gente ainda não sabe, né? Então, aqui a gente tem que usar o CIT aqui. Capital vezes I vezes T mais o capital. Então, vamos lá substituindo os valores que a gente conhece. 10.000 igual o capital a gente não sabe, a taxa a gente sabe. É os 2,5%, então 0,025. Vezes o tempo da transação, que é 10, mais o capital, que é o C que a gente está encontrando. Vamos lá. 10.000. Aqui 10 vezes esse 0,025 vai dar 0,25C mais C. Somando aqui, 1,25C igual aos 10.000. Quando a gente passa esse 1,5 dividindo, a gente encontra que o capital da história é os R$8.000, né? Ok? Então, é isso aí, o 109. Próximo exercício, exercício 110. Um capital é aplicado a uma taxa anual de juros compostos e rende um montante de 15.200 em 3 anos.
e um montante de 17.490 em 4 anos. Indique o valor inteiro mais próximo da taxa percentual e anual de juros. Então, muito bem, agora estamos em juros compostos, né? Lembrando da expressãozinha, né, relacionada a juros compostos, montante, capital, vezes 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, de novo, duas situações. Ele fala que um montante, um capital, né, que a gente desconhece, aplicado durante 3 anos com alguma taxa, gera um montante de 15.200. Esse mesmo capital, só que agora aplicado a 4 anos, gera um montante de 17.490, ambos com a mesma taxa. Ambos com a mesma taxa, que é o que o exercício pergunta. Qual é o número inteiro mais próximo dessa taxa percentual anual? Então, é importante que ele quer a resposta percentual e anual, né? A gente vai ver qual é o inteiro mais próximo disso. Muito bem. Vamos lá. Cada situação aqui vai gerar uma equação para a gente, né? Através da expressão de juros compostos. A primeira situação vai gerar o seguinte: montante, que é os 15.200, é igual a capital que a gente não sabe, vezes 1 mais a taxa que a gente não sabe, só que elevado a 3, porque a gente está em taxa anual, então a gente vai usar o anos mesmo, né? Se fosse meses, transformaríamos esses 3 anos em meses, né? 36 meses. Muito bem, mas daqui a gente para, que não tem mais muito o que mexer com ela. A segunda situação também gera uma equação para a gente. 17.000, montante daquela situação, é o capital daquela situação, que é o mesmo, vezes 1 mais a taxa, que é a mesma, só que aí elevado a 4, né? Muito bem, a gente tem um sistema de duas equações com duas incógnitas, C e I. Uma boa estratégia aqui para resolver esse sistema é dividir uma equação pela outra, já que estão fatorados aqui, né? A parte em que envolve nossas incógnitas, dividindo isso a gente consegue simplificar bem. Vou fazer então a divisão da equação 2 pela equação 1. Como é que vai ficar isso? Vai ficar, a gente divide termo a termo, né? 17.490 dividido pelos 15.200 tem que ser igual, então, ao C vezes 1 mais I elevado à quarta, dividido pelo C vezes 1 mais I elevado ao cubo. E veja como fica mais tranquilo aqui, né? Esse capital aqui vai se cancelar. 1 mais I à quarta por 1 mais I ao cubo, né? Divisão de potências de mesma base, a base sendo 1 mais I, 4 e 3, faremos 4 menos 3. Desse lado sobra apenas 1 mais I. Dividindo os 17.490 pelos 15.200, a gente encontra um valor bem próximo, né? Aproximado de 1,15. Se 1 mais I é próximo de 1,15, o I fica próximo de 0,15, né? E aí, como ele quer a taxa percentual, então 15% é o nosso I. O número inteiro mais próximo dessa taxa é o 15, então. Ok? Último exercício aí da tarefa, exercício 117. Aplicando R$1 a juros compostos durante 12 anos, obtém-se um montante de R$ 64,00. Usando a tabela, pode-se dizer que a taxa anual de juros é... Muito bem. Vamos aqui, então, novamente, juros compostos. Temos a expressão aqui, né? Que traduz juros compostos. Muito bem, vamos lá. A gente tem tudo, a gente consegue achar essa taxa. Pelo menos é o que a gente acredita. 64 igual a... Capital é 1, vezes 1 mais a taxa, que a gente não conhece, elevado a 12 anos, né? Ele falava que R$1 após 12 anos gerava 64, ele quer taxa anual, então mantemos os 12, né? A gente não transforma 12 anos em meses. Muito bem, então 1 vezes qualquer coisa, a própria coisa, 64 igual a 1 mais I elevado a 12. Aqui eu posso passar a raiz 12 dos dois lados, né? Vai ficar a raiz 12 de 64 igual a 1 mais I. E aí fica difícil calcular a raiz 12 de 64.
A gente consegue melhorar esse cálculo se a gente enxerga que 64 é uma potência de 2. 64 é 2 elevado à sexta. E aí, usando simplificação em radiciação, né? Raiz 12 de 2 à sexta é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 igual a 1 mais i. E aí que a tabela do exercício vai ajudar, né? Porque, veja aqui, se o x sendo esses valores, no nosso caso, x igual a 2, a tabela dá a raiz quadrada desse x. No caso, a raiz quadrada de 2, 1,4142. Usando o valor da tabela, 1,4142 igual a 1 mais i, a gente chega que o i é 0,4142, que dá uma taxa percentual de 41,42%, que está na alternativa A. Pessoal, bons estudos e tamo junto. Precisando de alguma coisa, só procurar SEB Lafayette.